Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Camila. E na segunda-feira a gente não teve vídeo, eu vou explicar o porquê. Apesar que eu não sei se todo mundo, se você tá vendo esse vídeo, enfim, no dia que eu tô publicando ele, e se todo mundo que tá aqui sabe que eu publico vídeo no momento atual, né, que eu estou gravando esse vídeo toda segunda e toda quarta-feira. Porém, o motivo de eu não ter postado vídeo é inclusive o tema desse vídeo. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o bloqueio criativo e um pouquinho de crise existencial também, porque né, que artista nunca passa por isso. Na verdade, que ser humano nunca passa por isso, porque afinal quando a gente tem muitas mudanças na vida ali acontecendo junto, né, é difícil você ficar 100% bem, 100% sem dúvidas do que você tá fazendo, das escolhas que você tá tomando pra sua vida. Enfim, aconteceu, ela atacou um pouquinho. Eu tenho vindo assim de uma série de dias, praticamente 2 meses aí, muito produtiva e com bastante ideias e bastante coisa saindo assim do papel. E isso é muito legal, porém aconteceu, é normal, realmente é algo que pode acontecer com qualquer um, que é bater um pouquinho aquelas crises de ansiedade e tudo mais. E aí eu não consegui fazer o vídeo que eu tava planejando pra segunda-feira, simplesmente travei, não consegui fazer mais. E eu acho que o grande ponto assim que pegou é que eu tentei me forçar a fazer uma coisa legal e acabou não saindo. E eu acho que é um ponto muito importante. Quando a gente tá nesses momentos de putz, travei, não sei o que eu vou fazer. Às vezes se forçar é ruim. E também não se forçar pode ser ruim, porque a gente pode acabar entrando num limbo de você não vai se forçar porque você não quer entregar algo que você fez ali que aparenta ser forçado. Mas aí você acaba não fazendo nunca mais porque você não enfrentou o seu medo, não enfrentou aquele problema que estava acontecendo com você. E aí você acaba, quando você vê, passa meses e você não enfrentou aquilo. Eu me dei um descansinho ali na segunda porque não tá legal, a energia não tava boa, não era o que eu queria. Então eu me dei esse descanso de vídeo, descanso de tudo. Eu nem postei muito esses dias, enfim, tô mais quietinha na minha, tentando ali me reencontrar. E hoje, então, eu acordei e eu falei, não, hoje eu vou entregar esse vídeo, não importa o que aconteça. E o vídeo até mudou de tema, mudou tudo, enfim. Então eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho dessa experiência que foi assistir esse documentário da Disney. Em primeiro lugar, eu não vou ensinar o que tá sendo ensinado no documentário. Eu vou mais indicar pra vocês que assistam também, porque ele mexe com muitas partes, principalmente se você, assim como eu, é uma pessoa que cresceu com a Disney ali moldando as nossas personalidades, né? Obviamente tem várias outras coisas que a gente cresceu assistindo, ouvindo, enfim. Mas eu acho que a Disney nos últimos, sei lá, 50 anos tem feito parte da vida de muita gente. E a minha não foi diferente. Assistir esse documentário foi uma experiência meio maluca. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Primeiro, eu nunca vi ninguém falando sobre esse documentário nas outras redes sociais. Na verdade, eu nunca vi ninguém falando sobre isso em lugar nenhum. E no ano passado, antes de eu me mudar, eu vi esse documentário no Disney Plus e eu comecei a assistir. Eu assisti acho que os 2 ou 3 primeiros episódios, acho que foram os primeiros 2 que eu assisti. E eu fiquei fascinada porque simplesmente é um documentário que mostra ali, ao mesmo tempo que ele conta a história de um dos animadores. Cada episódio ele vai contar a história de um animador da Disney. Não são todos, porque é muita gente, eles escolheram ali 6 pessoas. Que ao mesmo tempo que tá contando a história de como começou ali com a Disney, como foi trabalhar na Disney. E eles ensinam, eles fazem um tutorial de um dos personagens. Então pra quem gosta da Disney, pra quem gosta de desenhar, é tipo o combo perfeito num documentário. Eu simplesmente, assim, não sei como é que ninguém fala sobre isso e como que eu não tinha visto isso antes. Acontece que com a bagunça da minha mudança pra cá, todas as coisas foram acontecendo muito rápido, eu acabei não terminando de assistir. E principalmente porque quando eu vi que eles iriam ensinar os desenhos ali,
Eu fiquei muito... eu preciso fazer os desenhos junto enquanto eles estão ensinando e ver o documentário pra ter a experiência completa. Então eu parei de ver e falei, deixa eu ver isso quando eu estiver pronta pra fazer isso. Acontece que passaram alguns meses, como eu disse, a gente acaba não enfrentando as coisas, né? E aí deixa pra depois. Passaram alguns meses e eu não tinha feito isso ainda. Como eu entrei nessa semana de crise, eu falei, tá, eu já sei o que eu vou fazer. Vamos assistir esse documentário, eu vou desenhar esses desenhos e contar a minha experiência sobre esse documentário. Eu acho que é muito válido assistir, porque você consegue ver a emoção. A Disney é, assim, campeã em fazer a gente sentir emoções, né? Ela sabe fazer a gente se emocionar, ficar feliz, ficar com raiva, assim... É um negócio que só a Disney sabe fazer desse jeito, né? Eu não sei. Eles, não só eles, mas assim, eles sabem fazer de um jeito muito específico, muito especial. E eu acho que é por isso que, sei lá, a Disney sempre me encantou demais. Eu quis fazer bem na energia ali que o documentário tava apresentando. Então eu peguei meu caderno de sketchbook e comecei a desenhar. Só usei o lápis grafite, como eles indicaram em todos os episódios. Eu confesso que eu achei que não ia sair tão bom o resultado, porque eram muitos personagens, são 6 episódios, e eu tava um pouquinho tensa, porque eu tô uns dias meio travada, sem conseguir desenhar, então fazer muitos personagens assim de uma vez me parecia uma ideia um pouquinho complicada, mas eu aceitei o desafio porque eu precisava sair desse momento ali. Então, no primeiro episódio, eles ensinam a desenhar o Cusco, a nova onda do Imperador. É um dos meus desenhos da Disney favoritos, assim, da vida. Esse desenho é um desenho dos anos 2000. Eu lembro que foi quando a gente ganhou, né, que meu pai comprou o nosso primeiro computador. Foi a primeira vez que a gente teve contato com o Paint, que é um programa bem básico de desenho. Provavelmente você já fez alguns desenhos de palito, umas casinhas ali no Paint, porque era o que a gente fazia naquela época. Porém, a minha alma artística ali, ela não vem do nada, não sou apenas eu que tenho ela. E eu sempre fui muito influenciada pela minha mãe nesse aspecto. E eu lembro que ela fez um desenho, foi a primeira vez que eu vi alguém desenhar no computador. E ficou uma cara um pouquinho pixel art, assim, mas era bem trabalhado. Minha mãe, ela começou a fazer uma série de desenhos muito trabalhados ali no Paint, com o mouse, tá? Naquela época a gente não tinha mesinhas dessas coisas, não, muito menos em casa, né? Ela fez o Cusco, da nova onda do Imperador, que era um desenho que a gente gostava muito, ela também gostava muito. E ela fez ali o desenho do Cusco e ficou incrível. Eu lembro, assim, que era um desenho que eu fiquei, nossa, como assim dá pra desenhar no computador? Que incrível. E a gente acabou perdendo esse arquivo numa das trocas de computador que a gente teve aí na vida. E ela ficou muito chateada, porque tinha sido um desenho que ela trabalhou muito, sabe? E a gente gostava pra caramba, enfim, a gente perdeu esse arquivo. E aí, num dia das mães, se eu não me engano, a gente se juntou, eu, meu pai e a minha irmã, e cada um fez um desenho do Cusco. E isso ela tem até hoje. E eu fiquei tão feliz com o resultado, mas tão feliz que começou já a abrir aquela porta. Como sempre, a Disney aí sendo uma grande referência pra mim em questões de ilustração, animação, histórias e como contar histórias. A Disney faz isso como ninguém. E eu fiquei muito feliz com esse resultado. E foi aí que eu comecei a anotar algumas frases que eu pensei o que eu ia fazer com elas, enquanto os ilustradores estavam falando, os animadores estavam falando. E eu resolvi depois, então, no final, escrever cada uma dessas frases nos desenhos. E a primeira frase que curiosamente, é uma frase que eu falo muito pra vocês aqui no canal, que é: não precisa ser perfeito. Então, eu acho que a gente se desprender ali de que precisa ser exatamente igual o que a gente tá fazendo, exatamente igual a referência, exatamente igual a pessoa que tá ensinando a gente. É a primeira ideia que a gente tem que se desprender, de ser perfeito. Não precisa, a gente precisa fazer e aproveitar ali o processo. Eu acho que se não é pra ser divertido, não tem como, sabe? Principalmente em questões de desenhar.
você tem que fazer porque você gosta, você tem que fazer porque é legal, sabe? Não porque é uma obrigação. Sei lá, ninguém desenha por obrigação, a gente vai no banco por obrigação, sabe? Foi muito legal, foi a primeira virada de página aí nesse momento e eu acho que foi muito importante pra mim por todos esses pontos que eu coloquei aqui pra vocês. O segundo desenho, que é o segundo episódio, a gente vai desenhar o Olaf, então. E a história também é muito bonita. Eu acho que uma das coisas mais legais também desses 6 episódios, acho que apenas 2 pessoas, se eu não me engano agora, eram realmente americanas. O resto dessa galera, então as outras 4 pessoas, eram pessoas de outros países. E eu percebi isso já no segundo episódio. A primeira do primeiro episódio, ela era filipina, a segunda é coreana. E eu comecei a prestar atenção nesse aspecto de que, poxa, existe oportunidade sim, sabe? Às vezes a gente se coloca tanto pra baixo, a gente se coloca tanto como algo sendo impossível e não, você vê que as pessoas estão fazendo, isso é muito legal. Eu fiquei muito feliz em ver que sim, tem gente que faz isso. E eu acho isso muito importante. Frozen já é um desenho de uma época que eu não era mais criança. Eu acho que eu tinha uns 18 anos quando saiu o Frozen. Gente, já 10 anos atrás, apenas. Só que eu sempre fui muito apaixonada pela Disney. Então até hoje, quando saem desenhos novos, por exemplo, o Encanto, que saiu, Moana também, são desenhos que eu gosto de assistir porque eu sou muito fissurada pela Disney, sempre gostei muito das produções e não sei se é porque eu cresci com isso, obviamente é um dos porquês, mas eu acho que eles sabem fazer o que eles fazem de uma forma muito boa, sabe? Então sempre é uma referência pra mim, principalmente pra mim que gosta de desenhar, enfim, né? É sempre uma grande referência e eu fiquei muito feliz com o Olaf, porque o Olaf é um dos meus personagens favoritos do Frozen. Acho que talvez é o personagem favorito de todo mundo, né? Não sei. Muito bom. E a frase que eu anotei, então, desse episódio foi: não existe caminho errado, você escolhe o caminho e vai. Aqui ela tava falando sobre exatamente a dificuldade que é de você ser artista e você querer trabalhar com arte não estando num local que isso é algo comum. Então ela contou ali um pouquinho da história dela, da infância dela e como, apesar de ser muito difícil, a mãe dela sempre apoiou e não teria caminho certo e errado que ela poderia seguir, mas ela escolheu o caminho dela e ela foi. Então eu acho que isso foi eu me senti, assim, muitas vezes ali como se eles estivessem falando comigo. Foram coisas que eu escutei, que eu precisava escutar, sabe? Por mais que a gente saiba e por mais que a gente tente sempre se lembrar das coisas que a gente já sabe, né? Então, essa coisa do caminho, que a gente sabe que a gente tem que seguir aquilo que a gente ama, muitas vezes é difícil de lembrar e a gente duvida muito da gente, né? A gente é muito bom em duvidar de nós mesmos, né? Então foi ali muito, muito legal escutar isso de uma pessoa que já tá num lugar que eu gostaria de chegar. Eu sei que é difícil, gente, mas não vou nem falar que vou chegar lá um dia, não é isso. Mas ela está num lugar que muita gente gostaria de estar, então é muito legal ver isso e ver que é possível, enfim. O terceiro episódio, também um dos meus favoritos. Gente, acho que eu vou falar que todos são meus favoritos, né? Mas enfim, realmente esse é um dos meus favoritos, que é o desenho do Aladdin. E a gente vai aprender a desenhar o gênio. E eu tava muito preocupada, porque eu achei que tanto o gênio quanto o Capitão Gancho, que é o próximo episódio, né, o próximo desenho depois desse, eu achei que eram muitos detalhes. Eu já tava um pouquinho de receio de fazer. Mas eu fui fazendo, eu fui seguindo e no final eu acho que eu até me saí bem. Eu gostei do meu gênio, achei que ficou bonitinho. Deu pra entender bastante, assim, o que cria um personagem, sabe? As formas, as curvas, o volume. Foi algo muito legal, foi uma experiência muito bacana. E a frase que eu anotei desse episódio, então, foi: comece se divertindo, depois aprenda a técnica.
Essa frase ela já me lembrou automaticamente aquele livro que eu indiquei pra vocês em uns vídeos atrás, que é o Desenhe Primeiro e Pense Depois. Eu acho que é bem a mesma energia, sabe? Então a gente fazer, se divertir primeiro, aprender ali que a gente tá fazendo porque a gente gosta, pra depois a gente então ir atrás de técnica, ir atrás da parte mais operacional ali do negócio. O próximo episódio, então, como eu já adiantei pra vocês, é o do Capitão Gancho, que a gente vai desenhar, então, que é um personagem do Peter Pan. E eu nem preciso falar que o Peter Pan também ele fez parte ali, o desenho e o filme também. O filme eu lembro exatamente como foi a sensação de ver no cinema o filme do Peter Pan, porque eu já assistia muito o desenho em casa. Eu era bem criança e eu lembro da sensação no cinema e virou um dos meus filmes favoritos. E o desenho fica ali, então, como uma parte de memória afetiva também, né, dessa história do Peter Pan. E esse eu também tava bem preocupada porque eu achei que seria bem difícil. Eu acho que tanto o Gênio quanto o Capitão Gancho, eles entram numa zona de desconforto muito grande minha, que é personagens masculinos. Eu não sei se vocês já repararam que eu não desenho tanto personagens masculinos, né? Não desenho tantos homens, porque eu nunca tive tanta facilidade. Eu sempre tive muita facilidade em fazer figuras femininas. E eu acabo sempre caindo ali, então, pra algo que é mais fácil pra mim, que é errado, não indico. Porque tanto o Capitão Gancho quanto o meu Gênio ficaram muito legais na minha percepção, tá? Eu fiquei muito satisfeita com o resultado, porque eu acho que eu tava com a expectativa muito baixa, gente. Minha expectativa tava assim, ele ia ensinar e eu ia fazer um bonequinho de palito, sabe? Com o gancho na mão. Eu tava achando que ia ser um negócio assim. E no final ficou muito legal, eu achei que eu alcancei bastante ali o resultado do desenho mesmo. E eu fiquei feliz por isso, então me ajudou ali a entender que eu tenho que explorar um pouquinho mais os personagens diferentes, os personagens que eu não costumo explorar muito, sabe, no meu trabalho. E eu escrevi 2 frases desse episódio, que é: não desenhe o que eles fazem, desenhe o que eles pensam. E isso em relação ao personagem, que é uma forma de você... O que você quer passar, qual que é o sentimento que você quer que o seu personagem esteja sentindo. E eu achei isso muito legal. Essa dica é muito boa, inclusive. E a outra frase é: se você quiser fazer, faça. Essa é a única resposta. E eu achei essa, assim, muito incrível, porque aqui, para dar o contexto para vocês, eles estavam falando exatamente sobre você querer desenhar, você querer ser um animador, um ilustrador, enfim. E que é muito difícil, e que é um caminho complicado, e que muitas vezes você vai receber muitos nãos, e as pessoas não vão acreditar, enfim. Mas quando você tem isso dentro de você, quando você tem essa paixão dentro de você, não tem outro caminho, não tem outra resposta. O penúltimo episódio, então, foi A Mirabel. Esse é um filme mais recente, é o filme Encanto, que eu achei lindo, 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 perfeito. As músicas, eu amo esse filme. Eu fiquei feliz com o resultado também. Acho que a minha mão ficou meio esquisita porque eu já tava meio cansada. O último desenho, então, eu tava mega cansada, ele ficou bem mais ou menos. Mas mesmo assim eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu gostei muito, assim, que eu consegui transmitir a essência da personagem, o sorrisão. Foi um episódio muito fofo também de assistir, porque já é uma ilustradora um pouco mais recente, diferente dos outros que já tinham 20, 40 anos de Disney. E as 2 frases que ela coloca lá, então, não tenha medo, no fear, foi o que eu coloquei aqui. Que era um post-it que ela deixava na mesa dela de trabalho, porque ela se via ali trabalhando num lugar onde só tinha gigante, pessoas que ela era fã e se inspirava pra caramba. E aí ela colocou esse post-it ali no lado da mesa dela pra falar: não tenha medo, porque se você tá aqui é porque você também é boa e você também vai conseguir. E eu achei isso muito legal. Uma dica muito boa, vamos colocar todos os nossos post-it ali de no fear. E essa que eu acho que tem tanto a ver com a personagem que ela desenhou, quanto com a gente ali, e a gente se posicionar, que é: você é o que você é, ou você é quem você é.
que basicamente, se você não assistiu Encanto, eu vou contextualizar aqui pra vocês que a Mirabel, ela nasceu numa família que todo mundo tem superpoderes ali, todo mundo tem algum tipo de poder, e ela foi a única que nasceu sem poder nenhum. E no final, enfim, esse é o grande diferencial dela em relação à família. Legal isso, porque você passa o tempo inteiro achando que ela passa o filme inteiro achando que ela não era especial, não era especial, não era especial, e no final todo mundo né? Todo mundo tem um porquê, todo mundo tem um motivo e todo mundo pode contribuir e ser especial sendo quem você simplesmente é. Isso pode ser um paralelo com tantas coisas, né? Você é quem você é e tá tudo bem. E tá mais do que certo você ser do jeitinho que você é. E isso foi uma coisa também que me deu uma animada. Vocês podem ver que minha energia já tá bem melhor. Pra quem não conseguiu nem publicar um vídeo, já tô bem melhor no final desse, vai. Então acho que aqui a gente já merece um joinha, já merece uma inscrição, quem sabe. E quem sabe também um comentário. Deixa aqui nos comentários o que vocês sentiram com esse vídeo. E também se vocês já assistiram esse documentário, se vocês vão assistir esse documentário, porque ele vale muito a pena, gente, de verdade. E a gente vai pro último episódio, então. Eu dei spoiler de todos os episódios, né? Mas assim, gente, não importa muito o que é que eles estão desenhando, tá? Porque é um documentário. O que importa mesmo são as palavras que eles estão falando, você sentir ali a emoção. É um documentário da Disney, então é muito gostoso de assistir, é muito divertido e eu indico super. Vamos pro último desenho, que esse, curiosamente, foi o que eu menos gostei, mas é o Simba filhotinho que a gente vai desenhar aqui. Ensinado pelo animador que foi criador do Simba Filhote. Eu achei isso incrível. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de ver esse tipo de coisa, né? É super difícil. E é muito legal você ter acesso às pessoas que faziam isso nos anos 80, nos anos 90. Enfim, imagina quem, né, mais antigo ainda, que tem desenho dos anos 30, né, da Disney. Bom, enfim, então foi o Simba e ele ficou meio desproporcional, eu acho. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim como todos os outros, eu aprendi muita coisa. E as duas frases que eu anotei faz super sentido em relação ao meu desenho não ter ficado muito legal, que é: perseverança é a palavra fundamental. Dando contexto, ele estava falando exatamente sobre se não fica bom, tudo bem, é só a primeira vez que você tá fazendo, vai pra próxima e vai tentando e vai buscando conhecimento e vai treinando, porque acho que isso é uma coisa que todos eles falaram e não tem como negar que é assim, independente de qual área você estiver falando, que é pra você ficar bom você tem que fazer, você tem que treinar, não tem outra opção. E isso foi um up aqui pra mim também, porque eu dei aquela travada essa semana e, enfim, apesar de eu ter tirado um tempo pra descansar, que é muito importante pra gente não pirar, é legal você saber o tempo que você tem pra parar, respirar, beleza, descansei, agora vamos voltar. Porque se você não tiver perseverança, se você não continuar, não adianta, a gente não vai conseguir chegar, né, magicamente em algum lugar, então tem que continuar. E a última é: continue tentando, que eu acho que também faz total sentido em relação a esse Simba, mais ou menos, que eu fiz e em todo esse momento que eu tô passando. Eu acho que eu já consegui recarregar muito a minha energia só assistindo esse documentário e fazendo esses desenhos. Foi um processo muito gostoso. Eu, mais uma vez, vou falar que se eu fosse você, eu não perdia tempo, desenhando ou não, pra ver esse documentário, porque assim como tudo que a Disney faz, ele foi realmente mágico. E principalmente pra mim, que tá nesse momento meio caótico da minha cabeça, foi um documentário assim que me ajudou a dar o próximo passo e continuar sem, né, continue a nadar. É basicamente isso. E é assim que a gente vai encerrar esse vídeo, então. Muito obrigada se você ficou até aqui, porque realmente esse vídeo foi muito longo. Se você ficou até aqui, se você me deu todo esse tempo da sua vida pra assistir aqui esse conteúdo desse vídeo, meu muito obrigada mesmo. A gente tá quase, gente, a gente tá muito pertinho de 300 inscritos, então muito obrigada.
E deixa aqui nos comentários quais vídeos vocês gostariam de ver também, pra me ajudar um pouco aqui na criatividade. E eu tenho algumas coisas anotadas que eu vou trazer, mas eu também quero intercalar com coisas que vocês gostariam de ver. Então não esquece de deixar aqui nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo e fica com o resultado final dos desenhos. Tchau!